Boa noite, bem-vindos à sexta sessão de videopôster do nono SIGAB. Hoje, nesse horário, nesse momento, nós vamos ter 13 videopôsteres sendo apresentados. Lembrando que cada videopôster tem uma duração de 3 minutos e a ordem de apresentações, a sequência dessas apresentações está lá no nosso site. Então, acessem, confiram os títulos dos trabalhos e acompanhem, os trabalhos que vocês tiverem interesse. É importante destacar, lembrando sempre que os autores devem estar na sala para responder às questões tanto dos participantes quanto dos avaliadores. Então, teremos 2 avaliadores nessa sessão, a professora Larice Faroni Pérez e o Dr. Leandro Dias de Oliveira, que estarão fazendo perguntas para os autores dos trabalhos. Então, é importante que vocês respondam essas perguntas, porque elas vão compor a nota de vocês para fazer a média e o ranqueamento dos melhores trabalhos. Então, se vocês não responderem, não estiverem presentes, vocês vão perder ponto aí nessa avaliação. Então, é importante que vocês estejam aí. E quem for de fora também quiser perguntar, fiquem bastante à vontade, aproveitem esse momento para fazer essa interação, para conversar com os autores, trocar ideia, trocar experiências. Essa é a hora. As perguntas vão ser todas feitas pelo chat, tá? Isso aí. E, gente, com relação à presença de vocês, para cada atividade está sendo gerado um link do Google Forms. É só preencher esse link e aí vocês já estão automaticamente presentes na atividade, né? Esse link vai ser colocado durante o chat, então basta quando o link aparecer, preencher esse formulário do Google Forms. É importante, gente, para cada atividade tem um link diferente. Então, vocês, para cada participação de vocês, seja sessão de videopôster, seja palestra, seja mesa redonda ou apresentação oral, vocês precisam preencher esse link para poder ganhar presença e ganhar o certificado daquela atividade. Porque só assim a gente sabe que vocês estão participando daquela determinada atividade. Não adianta preencher somente um link, tá? Tem que preencher o link de todas as atividades. Com relação ao concurso de fotos ambientais, foram escolhidas as 10 melhores fotos que foram enviadas para a gente por fotógrafos profissionais. E agora vocês têm a oportunidade de escolher qual é a melhor foto, que vai receber um prêmio no dia 12 de novembro, tá? Amanhã, então, essa foto, a melhor foto daí, vai ser premiada. E vocês têm essa oportunidade de poder escolher a foto que vocês querem que ganhe. Tá? Lembrando que para cada participante pode votar apenas uma vez. E lembrando também do horário, né? O horário limite para votação dessas fotos é até amanhã, às 3h30 da tarde, porque a gente precisa contabilizar esses votos para dar o resultado no final do evento. Isso. E o link para votação dessas fotos foi enviado para vocês por e-mail, tá? É um link também do Google Forms, vocês vão lá, preenchem esse link e votam na melhor foto. E outra coisa importante, se vocês quiserem ver melhor essas fotos elas vão estar tanto no site oficial do evento, como no nosso canal do YouTube. No nosso canal do YouTube, a gente fez um vídeo com cada uma dessas fotos individualizadas, e aí vocês podem observar melhor cada uma delas e votar na que vocês acham que merece ganhar o prêmio, merece ganhar o concurso de fotos ambientais do nono SIGAB. Tá legal? Isso aí. Então, aproveitem, tem uma boa sessão de pôster, boa apresentação e boa arguição, que vocês aproveitem esse momento para realizar essa troca de experiências. E façam perguntas, tá? Porque é importante essa não só os avaliadores fazerem perguntas, mas vocês também fazerem perguntas, porque vocês vão também estar aprendendo, né? Vão estar trocando ideias, né? E esse é o objetivo de ter os videopôsteres, né? A troca de ideias entre os participantes. Tá legal? Isso aí, gente. Então, uma boa sessão e a gente espera vocês amanhã cedo, né? Amanhã cedinho, a apresentação é oral, eles vão apresentar ao vivo. Então, estejam presentes, porque para prestigiar eles, né? Eles vão estar nervosos. Então, estejam aqui para ver cada um deles participarem, perguntar. Eu acho que é importante esse momento.
Isso aí, gente. Uma boa noite e boa sessão de pôster para vocês. Até amanhã! Olá, meu nome é Juliana Azevedo, sou aluna da Universidade de Salvador e estarei apresentando o trabalho intitulado como Revisão Sistemática sobre o uso de microalgas em estudos ambientais no Brasil. A preocupação com as questões ambientais tem se mostrado cada vez mais evidente devido à grande utilização de recursos naturais em diversos processos produtivos, resultando em elevados níveis de impactos ambientais. Como alternativa para enfrentar esses desafios, surge a biotecnologia e a microbiologia ambiental. A biotecnologia ambiental é caracterizada como um conjunto de tecnologias que utilizam sistemas biológicos para diferentes tipos de aplicações, e a microbiologia ambiental estuda os efeitos de micro-organismos no ambiente e nas atividades humanas. A utilização das microalgas no âmbito da biotecnologia e microbiologia ambiental vem se intensificando nas últimas décadas, visto que as mesmas possuem alta viabilidade científica, grande interesse econômico e comercial, além de capacidade de reduzir de forma segura impactos gerados por atividades diversas. O presente trabalho teve como objetivo identificar o cenário do uso de microalgas no Brasil através de uma revisão sistemática da literatura. Para isso, foi utilizada a plataforma de pesquisa Cielo através da palavra-chave microalga, e os critérios de inclusão dos artigos para leitura foram aplicabilidade em áreas ambientais e escala espacial restrita ao Brasil. Com essa estratégia, foi encontrado um total de 360 artigos, dos quais 27 foram selecionados para análise. Foi observado que o número de publicações sobre o tema tem crescido ao longo dos anos, apresentando maior relevância em 2019. Como esperado, a maior parte dos estudos foram conduzidos na região sudeste, principalmente São Paulo, que é a área mais industrializada do território nacional, bem como a região que apresenta o maior número de centros de pesquisa e tem maior financiamento científico. As microalgas têm sido utilizadas principalmente nas áreas de biorremediação e produção de biocombustível no país. A biorremediação segue como uma das tendências mais utilizadas quando se trata do cultivo, chamando a atenção da indústria para o tratamento de seus efluentes ricos em fósforo e nitrogênio. Algumas pesquisas apontam que microalgas têm particularidades que garantem um biocombustível que não há necessidade de se preocupar com seu uso nem com sua eficiência. Adicionalmente, foi observado que a microalga do tipo espirulina tem sido a mais utilizada nas diversas áreas, podendo servir de base para muitos estudos. Após o estudo, pôde-se evidenciar o alto valor econômico e científico da utilização das microalgas através da biotecnologia e microbiologia ambiental, como instrumento de prevenção, monitoramento e restauração do meio ambiente, visto que as mesmas possuem alta aplicabilidade, principalmente para a remediação de áreas contaminadas e produção de biocombustíveis. Recomenda-se que estudos futuros ampliem a análise aqui feita a partir do uso de outras plataformas de pesquisa, como o Web of Science e Scopus. Finalizo aqui a minha apresentação e agradeço a todos pelo prestígio. Olá! Hoje nós vamos apresentar nosso trabalho que versa sobre a Social Network Analysis e traz a influência da governança da soja no Brasil com um foco na inovação e na sustentabilidade. Esse trabalho foi elaborado por mim, Cleiva Chari Mativi, que estou apresentando, pelo nosso colega Bruno Rodrigues dos Santos e pelo nosso professor Pierre Girardi. A análise dos instrumentos de governança que são empregados entre os agentes, possui uma relevância para a avaliação da capacidade de resposta do sistema agroindustrial da soja, e ela serve de orientação para políticas públicas e também para as estratégias organizacionais do setor privado. Nosso objetivo geral foi mapear a influência da coordenação dos atores na governança do sistema agroindustrial da soja, com um foco aí nos instrumentos que promovem a inovação e a sustentabilidade naqueles estados reconhecidamente sojicultores. Nossos objetivos específicos foram delinear e avaliar a matriz institucional vigente na cadeia soja a partir dos seus elos constituintes, avaliar os padrões relacionais entre os stakeholders do sistema agroindustrial da soja, incorporando aqui os aspectos produtivos, econômicos, ambientais e sociais, e identificar até que ponto aqueles atores que não são nominalmente parte do sistema de governança dessa cadeia da soja, eles podem influenciar os instrumentos de governança. Utilizou-se a metodologia da análise de redes sociais, e fizemos a coleta de dados de redes sociais seguindo a estratégia do Egonet. Investigamos as características que determinam os programas de inovação e sustentabilidade que são adotados ao longo desses estágios produtivos da cadeia, e os quais estão visando a uniformização de práticas, certo?
E ainda por meio das medidas de rede, buscamos conhecer as interações de homofilia, tamanho de rede, a força média dos laços, a heterogeneidade, os componentes, os furos estruturais, a densidade, a modularidade, a composição e o alcance dessa rede. Como resultado, obtivemos que os resultados evidenciaram que a governança na cadeia da soja ela pode ser enxergada como um sistema de produção de decisões que são favoráveis à inovação naqueles processos produtivos com perspectivas de ganhos econômicos e em detrimento ainda dos aspectos ambientais e sociais. Os resultados ainda evidenciaram que a governança da soja ela é complexa e ela se encontra pulverizada entre os vários órgãos nacionais e estaduais, caracterizando-se assim como uma rede fechada, não havendo uma compreensão clara das interações e das relações de poderes que existem entre esses indivíduos que compõem a rede. Então, esse foi o resultado do nosso trabalho, né? As referências que utilizamos foram essas, certo? Eu agradeço muito a atenção de todos. Olá, eu sou Tirza Medeiros, sou aluna do curso de licenciatura em Geografia da UF e o meu trabalho é a avaliação espaço-temporal da vulnerabilidade de praias em Angra dos Reis. As praias do município de Angra são amplamente demandadas pelo lazer dos munícipes e turistas, e a privatização do acesso e a qualidade da água são questões centrais no uso desses bens públicos. Então, a realização de estudos sobre a vulnerabilidade é fundamental tanto para a definição de ações governamentais como para a orientação dos banhistas. A vulnerabilidade é definida como a qualidade da água destinada à recreação de contato primário. E os objetivos são analisar espaço-temporalmente a vulnerabilidade das praias angrenses realizadas pelo INEA entre outubro de 2009 e fevereiro de 2020, verificar quais praias apresentaram os melhores e os piores resultados nesse período e verificar se existe correlação entre esses piores resultados e os meses do verão, que é um aumento do número de turistas. Os dados foram obtidos nos boletins de vulnerabilidade do INEA, que caracterizou as amostras imprópria recomendada com restrição em relação aos níveis de enterococos, Escherichia coli e coliformes termotolerantes. Aqui são os pontos de amostragem, são 30 pontos em 28 praias angrenses. 8 praias foram classificadas em mais de 95% das análises como próprias. Então, Leste, Brava, Gordas, Éguas, Figueira, Laboratório, Araçatiba e Provetá. E as praias localizadas próximas ao reservatório de rios em áreas densamente ocupadas e que possuem saneamento precário foram classificadas como impróprias em mais de 50% das análises. Então, Bonfim, Jacuecanga, Enseada, Frade, Bexiga, Itinga, Japuíba, Camorim, Monsuaba, Anil e Abraão. Aqui tem um mapa da vulnerabilidade e a população dos bairros angrenses. Esses piores resultados estão em roxo, que coincidem com os bairros com maior número de habitantes. Aqui são os melhores e os piores resultados. Os piores resultados foram em março, abril, junho, agosto. E os melhores resultados foram em maio, outubro, novembro e dezembro. Apesar dos meses de verão apresentarem um aumento de turistas e elevados índices pluviométricos, não foram os piores resultados. Houve uma descontinuidade da amostra em praias reconhecidamente impróprias, como a Praia do Anil, Japuíba e Camorim, o que acaba mascarando a evolução, né? E as praias localizadas próximas a bairros que parte significativa da população reside, também apresentaram resultados impróprios significativos. E as referências. E é isso, obrigada. Olá, eu sou a Aline Baff e eu gostaria de apresentar o trabalho intitulado Ciência e Cultura, um olhar sobre a conservação na Costa Verde do Rio de Janeiro, de minha autoria, de Camila Reis Tomás, Leon Miranda Campbell e Daniel Fonseca de Andrade. Somos todos da Unirio. Na região da Costa Verde estão situadas 7 unidades de conservação, e no interior de alguma dessas unidades e no entorno das demais, a comunidade de remanescentes quilombolas, indígenas e caiçaras que resistem desde o período colonial. A fim de compreender como a ciência colabora com a conservação da cultura remanescente na Costa Verde, o presente trabalho, então, analisou a produção acadêmica realizada nesses territórios, envolvendo comunidades tradicionais residentes, passadas ou atuais, assim como comunidade dos entornos, em relação ao número total de pesquisas.
Foram consideradas na análise as pesquisas realizadas e concluídas nas áreas protegidas mencionadas anteriormente, presentes nas listas da página do Instituto Estadual do Ambiente, INEA. Consideramos pesquisas em que as comunidades tradicionais estejam de alguma forma como centrais no objetivo das mesmas. E como centrais, eu quero dizer que mostrem, por exemplo, como que a interação dessas comunidades com o ambiente, questões relativas à permanência dessas comunidades nesse território e conflitos que elas vivenciam. Nessa tabela estão nossos resultados e é possível observar o maior número de pesquisas, que satisfazem nosso recorte realizado, tendo sido desenvolvido na Reserva Ecológica Estadual da Jaguatinga. Já na área de proteção ambiental de Mangaratiba, dos 50 trabalhos que constavam no site do INEA, nenhum deles versava sobre comunidades tradicionais. Dos trabalhos que não se enquadram no recorte estabelecido, a maioria contempla as áreas zoológica e botânica. Na Reserva Ecológica Estadual da Jaguatinga, a maioria dos trabalhos que versam sobre a temática escolhida tem como sujeitos em estudo as comunidades caiçaras. Os resultados eles sugerem uma demanda das áreas protegidas por mais pesquisas sociais, uma vez que, pela nossa percepção, esse número foi baixo, e assim também como uma necessidade de futura investigação para esclarecer o porquê desse maior número de pesquisas realizadas dentro do escopo escolhido na Reserva Ecológica Estadual da Jaguatinga. Durante o levantamento de dados, foi observada a presença de 2 trabalhos, cujo local de estudo era o arquipélago Fernando de Noronha, e esses trabalhos estavam dentro da lista referente ao Parque Estadual da Ilha Grande. E como lacuna, destacamos que há pesquisas publicadas abrangendo essas unidades que não se encontram na página do INEA. Gostaria de agradecer pela sua atenção e agradecer também pela organização do Nono Cigab e pela realização do evento. Muito obrigada. Eu sou a Itamara e vou apresentar o artigo Sustentabilidade Ambiental e Tributária no Mercado de Etanol. A legislação ambiental brasileira busca qualidade de vida e defender os recursos naturais. Os compromissos internacionais assumidos, como por exemplo a Agenda 2030, direcionam um aumento na produção e no consumo de combustíveis renováveis. Assim, esse artigo tem como objetivo apresentar as vantagens ambientais do uso do etanol e destacar a importância da política tributária para o consumo de combustíveis renováveis. A metodologia adotada é exploratória e descritiva. Resultados e discussões. O etanol, produzido a partir da cana-de-açúcar e usado como combustível, ele apresenta diversas vantagens. Entre elas, durante o plantio da cana, ocorre uma grande absorção de gás carbônico. E, em comparação com a gasolina, durante a queima do combustível, a emissão de gás carbônico do etanol é bem menor, cerca de 28% do que a gasolina emite. Nesse sentido, é um combustível renovável, os seus resíduos podem ser usados no processo produtivo para gerar bioeletricidade, como o bagaço e a palha da cana, e o vinhoto pode ser usado na fertirrigação. Então, ele comprova uma economia circular, onde os resíduos acabam gerando matéria-prima para o processo produtivo. Mas, para que haja um maior consumo, e um incentivo ao mercado de etanol, é importante que a política tributária é uma ferramenta muito importante para incentivar o consumo e a produção. E o mercado de combustíveis líquidos, ele é muito, infelizmente, ele é muito explorado para crimes e contravenções, como fraudes, sonegações. Então, nesse sentido, a gente pode concluir a importância da política tributária sobre os combustíveis e a necessidade de um debate sério e comprometido com a sustentabilidade, para que haja incentivo ao consumo e a produção do combustível renovável. Muito obrigada.
Olá, meu nome é Andréia e eu vou apresentar o trabalho Variação Temporal do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada, NDVI, no Parque Deputado José Sicoti, em comparação ao município de Santo André. Esse trabalho foi realizado em parceria entre a Gerência de Parques Urbanos, onde eu atuo, a Gerência de Planejamento e Licenciamento Ambiental do SEMASA e o Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental da Universidade Federal do ABC. O sensoriamento remoto é um conjunto de técnicas que permite realizar diversas análises, entre elas o NDVI, que é o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada, que reflete o estado fitossanitário da vegetação. Esse cálculo utiliza as bandas do vermelho e do infravermelho próximo, a partir da forma como essas bandas refletem os pigmentos que realizam fotossíntese nos vegetais. Nesse estudo, o NDVI foi utilizado para avaliar a variação temporal do Parque Deputado José Sicoti em relação ao município de Santo André. A área de estudo é o município de Santo André, que se localiza no ABC Paulista, e o Parque Deputado José Sicoti, que é o maior parque urbano do município. Para análise foram utilizadas imagens Landsat com resolução de 30 metros obtidas no site do INPE, sendo que uma delas é de 1990, a segunda de 2005 e a terceira de 2020. A escolha das datas foi feita com base nas datas de inauguração e grandes intervenções do parque, além da data atual para a gente conseguir verificar a variação ao longo dos últimos 30 anos. E todas as análises foram feitas utilizando o software QG. Então, as imagens obtidas passaram por uma classificação supervisionada e aí a gente consegue verificar em vermelho as áreas urbanas, em verde as áreas vegetadas e em azul as áreas que representam os corpos hídricos. E aí, observando o cálculo de área desses espaços que foram classificados, a gente verifica que houve uma diminuição de áreas verdes entre 2005 e 2020. E isso pode ser explicado pelo maior grau de urbanização e adensamento populacional na área urbana. Quando a gente aplica a análise de vegetação por diferença normalizada, os tons mais avermelhados ficam mais visíveis na imagem de 2020, quando a gente observa o município como um todo, o que indica áreas menos vegetadas e solo exposto ou impermeabilizado, como ruas ou avenidas. Com o adensamento populacional, parques urbanos e praças ganham destaque, e a análise do Parque Deputado José Sicoti indica o processo de revegetação ao longo do período, observado pela cor verde, e é possível verificar as alterações em relação à área do entorno, que se apresenta mais avermelhada quando a gente olha a imagem de 2020. Durante as intervenções realizadas no parque, o córrego anteriormente canalizado foi recuperado, e a gente consegue observar ele em vermelho nas duas últimas imagens, que nesse caso está demonstrando a água. A classificação das imagens, bem como o cálculo do índice de vegetação por diferença normalizada, permitiu uma análise visual bastante clara da variação das áreas verdes nos últimos 30 anos. Com auxílio de ferramentas de geoprocessamento como essa, é possível obtermos subsídios para futuros estudos e projetos de preservação das áreas verdes urbanas. Muito obrigada. Meu nome é Ana Carolina e estarei apresentando o trabalho Valoração dos Serviços Ecossistêmicos de Praias Arenosas, subsídio para uma gestão sustentável em Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, Brasil. A Armação dos Búzios é localizado no estado do Rio de Janeiro, que apresenta praias arenosas, de importância ambiental, social e econômica, mas que o planejamento urbano inadequado tem prejudicado essas praias com comprometimento aos serviços ecossistêmicos fornecidos. Por isso, esse trabalho objetiva valorar qualitativamente os serviços ecossistêmicos fornecidos pelas praias arenosas do município de Armação dos Búzios. Foram selecionadas 20 praias arenosas pertencentes ao município de Armação dos Búzios, onde a valoração dos serviços ecossistêmicos foi realizada por meio de observação em loco, por meio de ficha de campo adaptada do método de Santos e Silva por consulta bibliográfica prévia. Por exemplo, durante os caminhamentos feitos ao longo das praias para testar a presença do serviço de sequestro de carbono, é observada a praia se há presença de ecossistemas associados, como de manguezal, restinga, floresta e dunas, onde, de acordo com a literatura, é identificado como ambientes importantes que funcionam como ambientes que sequestram carbono. Sendo que atribuído o valor de 1, 2 ou 3, sendo 1 quando não há presença desses ecossistemas associados à praia, 2 quando há um ecossistema associado à praia, ou 3 quando há mais de um ecossistema dentre esses associado à praia. Foram então identificados 17 serviços ecossistêmicos ao longo dessas praias.
sendo que a Praia da Gorda foi a praia que apresentou o maior número uma das que apresentaram o maior número de serviços identificados e a que apresentou maiores valores da valoração. Sendo que é importante enfatizar que a Praia da Gorda apresenta associado a ela um manguezal raro único, chamado Mangue de Pedra. A Praia do Canto e a Praia da Armação foram as praias que apresentaram menores números de serviços identificados e também os menores valores de valoração, sendo que essas praias elas têm um nível maior de urbanização e elas estão localizadas na região central de Armação de Gozo. Este trabalho conclui que as praias que apresentaram maior variedade de serviços ecossistêmicos são aquelas com predomínio de ambientes mais naturais e menos urbanizados, como a Praia da Gorda. É sugerido à gestão pública, então, medidas de prevenção, visto que o município como um todo sofre pressões decorrentes de problemas relacionados ao saneamento básico, resíduos sólidos e turismo desordenado e especulação imobiliária. Obrigada. Olá, eu sou Ana Carolina Veredas e junto com o Silvio César da Silva, nós desenvolvemos um trabalho intitulado Dessalinizador Solar como Estratégia de Tecnologia Social. Nós somos da Faculdade de Tecnologia de Jundiaí, do curso de Gestão Ambiental. A escassez hídrica é um problema global e apesar de 12% da água doce disponível no planeta estar concentrada no Brasil, isso não nos isenta de termos algumas regiões desfavoráveis em termos hídricos. Uma delas é o semiárido nordestino, que reúne algumas particularidades desfavoráveis, tais como altas temperaturas, período chuvoso irregular e alta salinidade, tanto nas águas quanto no solo. Nesse contexto, um dessalinizador está bem alinhado com a proposta de tecnologia social, onde um produto, processo ou técnica é desenvolvido para solucionar um problema social. Essa solução proposta ela tem que ser simples, de baixo custo e de fácil replicabilidade. Além disso, deve ter um impacto social comprovado. O dessalinizador reúne essas características e o objetivo desse trabalho foi, então, construir um protótipo de dessalinizador social com materiais de baixo custo. Aqui tem uma foto do protótipo desenvolvido, é do tipo duplo declive com inclinação de 30% e a área de 1,48 metros quadrados. O material utilizado foram madeira, tubo de PVC, uma armação metálica superior e nós utilizamos plástico, mas poderia ser utilizado também acrílico ou vidro. Foram realizados 11 testes de 5 horas de duração com 1 litro de água salgada, na concentração de 20 gramas de cloreto de sódio por litro. Dias diferentes, incidências solares diferentes. A eficiência obtida variou de 36% a 18%, né? Uma variação de uma recuperação de 360 ml a 180 ml. Os valores apresentados são compatíveis com a literatura e, como conclusão, os experimentos mostraram que foi possível a obtenção de água salinizada com sucesso, apresentando resultados satisfatórios e que o dessalinizador proposto mostrou o potencial de resolver problemas em pequena escala de dessalinização de água, em especial em propriedades rurais, tais como no semiárido nordestino. Agradeço a todos pela atenção. Olá pessoal, boa tarde. Eu sou a professora Juliane Alvim de Azevedo, do Departamento de Ciências do Meio Ambiente da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e eu venho apresentar um trabalho que eu orientei da aluna Caroline, do curso de graduação em Gestão Ambiental, que trata da APA Bem Posta, 3 Rios, Rio de Janeiro, quanto ao resgate histórico e cultural com vista ao desenvolvimento local por meio do uso público. O uso público de unidade de conservação ele é bastante tratado, tá, ultimamente, e nesse contexto são vários os debates realizados com relação aos instrumentos de planejamento e gestão, tá, com vista às políticas públicas, e com especial atenção ao turismo e à proteção da natureza.
O estudo da Carola visa levantar dados e gerar informações sobre a APA bem posta, além de levantar as potencialidades quanto ao uso público dessa unidade de conservação visando o desenvolvimento local. Com relação à metodologia de pesquisa, a pesquisa quanto aos fins, ela é exploratória e descritiva, e quanto aos meios de investigação, é uma pesquisa de campo, documental e estudo de casos. Foi utilizada a história oral como ferramenta para o resgate da memória local, e para isso foi realizada entrevistas com os moradores antigos da cidade, com vista ao levantamento documental e, sobretudo, as memórias, com vista ao patrimônio histórico-cultural do local, e que se perdeu ao longo do tempo. Aqui a gente consegue ver imagens que foram resgatadas pelo acervo das pessoas entrevistadas, imagens que demonstram o espaço do ponto de vista agrário, no período cafeicultor de bem posta, jornais antigos, imagens do uso do território atualmente, dado pelas festividades, atividades envolvidas pela população local, bem como as belezas cênicas do local. Aqui mais outras imagens da fazenda bem posta, a fazenda de café. Aqui a gente consegue observar a imagem atual do local, com sua beleza cênica, né? E o que se pode observar é que há um grande potencial ecoturístico da unidade de conservação, visto que o distrito recebe diversos visitantes em períodos festivos, além de contar com uma cachoeira. Então, nesse contexto, é importante que o uso público possa ser utilizado como ferramenta para auxiliar na proteção dessa unidade de conservação, além de ser uma fonte de geração de renda para a população, gerando assim o desenvolvimento local. É isso. Agradeço, coloco aqui o meu e-mail e o contato do Instagram do Núcleo de Estudos em Gestão de Unidade de Conservação que eu coordeno dentro da universidade. Obrigada. Olá, meu nome é Silvana Vestina e vou apresentar o trabalho intitulado Diferentes Substratos na Produção e Qualidade de Muda de Esquinos terebintifólios, uma espécie conhecida como aroeira vermelha. Esse trabalho foi realizado por mim e por Rafael Pires dos Santos, Alice Lemos Costa e Amanda Oliveira Travessas. Essa espécie é utilizada na recuperação de áreas degradadas, na recomposição de matas ciliares e em encostas de rios, ferrovias e rodovias. Para a propagação dessa espécie e demais espécies exóticas e nativas, é utilizado diferentes substratos. E na composição desses substratos, posso utilizar resíduos orgânicos, e dentre eles destaca-se o lodo de esgoto. Este resíduo é rico em material orgânico e é um forte contaminante de águas e solos se não for tratado. Com isso, o objetivo do trabalho foi analisar diferentes substratos na produção e qualidade de mudas de aroeira vermelha. Para tanto, foi formulado 4 tratamentos, sendo que um dos tratamentos foi isento de lodo de esgoto, foi o tratamento controle. Os outros 3 tratamentos foram preparados com diferentes proporções de lodo de esgoto, nas concentrações de 20%, 40% e 60%. Depois de 6 meses de cultivo da aroeira vermelha, foram analisadas características biométricas como altura e comprimento da raiz, diâmetro de colo e número de folhas. Também foi analisado a biomassa, massa fresca, massa seca e total. Assim, depois desses 6 meses de cultivo de mudas de aroeira vermelha, foi verificado que, para as características biométricas, o tratamento satisfatório foi o tratamento com 40% de lodo de esgoto. Para a biomassa, o tratamento mais recomendado e satisfatório foi o tratamento com 60% de lodo de esgoto. Assim, pode-se verificar que a utilização desse resíduo pode ser recomendado para a produção e qualidade de mudas de aroeira vermelha. Ainda
sendo essa utilização recomendada é vista como uma estratégia de retirar esse contaminante do ambiente. Muito obrigada. Olá, é uma grande satisfação participar do CIGAB esse ano, apresentando um trabalho intitulado Água de Lastro e Bioinvasão, Tratamento para Gestão e Controle de Transferência de Espécies Invasoras. A água de lastro é água captada pelos navios, é essencial para a segurança e eficiência das suas operações, contudo podem trazer espécies exóticas invasoras e grandes ameaças aos países, como problemas de natureza ambiental, saúde da população, além de prejuízos econômicos. E nesse contexto de bioinvasão, a ONU, em resposta a esse problema mundial e buscando uma solução global, estabeleceu diretrizes de gerenciamento de água de lastro pelos navios, através do seu braço, que se chama IMO, International Maritime Organization, que trata deste assunto e sinaliza as diretrizes necessárias para serem entendidas por todos os países mundialmente, a fim de evitar essa bioinvasão. E o objetivo geral do trabalho é avaliar as tecnologias de tratamento da água de lastro, o sistema de desinfecção por substâncias ativas, dos relatórios aprovados entre 2015 e 2020 pela IMO. O trabalho foi dividido em 3 fases: contextualização da problemática e referencial teórico, análise de documentos dos órgãos competentes, legislação associada e avaliação de novos relatórios sobre novos sistemas de tratamento de água de lastro durante o período de 2015 a 2020. Foram compilados várias informações importantes desses novos relatórios e, através dessa análise dessas informações, chegamos à conclusão que o Brasil é um país vulnerável às espécies exóticas, um dos maiores exportadores de mercadorias e importador de água de lastro, em grande volume, que a troca de água de lastro, por conter pontos questionáveis e não apresentar eficácia 100%, faz com que seja necessário o sistema de tratamento de água de lastro, já sinalizado pela IMO para os países mundialmente. E esses sistemas têm vantagens e desvantagens e riscos em relação à sua utilização. E a escolha da tecnologia também deve ser feita de forma planejada, estudada, de forma criteriosa, para que não haja nenhum risco para a segurança da embarcação, da segurança, da tripulação e para o meio ambiente. E apesar de baixo impacto no ambiente, os sistemas de tratamento com substâncias ativas são eficientes frente a outras tecnologias, e principalmente quando adotadas com sistemas físicos como a filtração. Também é importante salientar a atuação dos órgãos e autoridades competentes sobre a gestão da água de lastro, a fim de proteger o meio ambiente e realizar o monitoramento, verificação e fiscalização. É necessária também uma infraestrutura de controle com aparato tecnológico e pessoal especializado, treinado, para essa gestão das tecnologias de tratamento da água de lastro, a fim de prevenir e mitigar possíveis danos. Obrigada. Olá, meu nome é Tiago, sou aluno do programa de pós-graduação em Tecnologia Ambiental da UF Volta Redonda e vou apresentar o trabalho sobre a percepção de jangadeiros de Beberibe, no Ceará, sobre as mudanças climáticas. É sabido que as mudanças climáticas alteram o ambiente marítimo, com o aumento da temperatura, alteração na intensidade dos ventos e na distribuição de peixes. Então, esse trabalho ele visa analisar a percepção dos jangadeiros de Beberibe sobre os efeitos das mudanças climáticas na atividade pesqueira. A gente busca entender a relação deles com o meio ambiente e as reações tomadas, ou seja, se medidas de adaptação e mitigação foram tomadas de acordo com as mudanças climáticas. E por isso, para isso, a gente aplicou um questionário com 31 pescadores que participaram de uma reunião na colônia de pescadores Z11. E foram feitas 16 perguntas, como a condição da pesca, principal problema ambiental e percepção sobre poluição e aumento da temperatura. Pensando nas possíveis alterações causadas pelas mudanças climáticas, a gente perguntou sobre alterações nos horários, local e tempo de pesca. Com relação ao horário, 13% declarou que tem saído mais cedo do que em relação ao passado, 6% declaram que precisam ir mais longe e 16% que ficam mais tempo no mar. Porém, a gente teve 80% de abstenção às respostas dessas perguntas.
Apesar disso, 88% dos entrevistados declaram ter observado mudanças nas atividades pesqueiras, entre as quais se destacam o aumento da pesca comercial e mudança dos ventos, que é um dos principais problemas ambientais observados, junto com o aumento da temperatura da água do mar e maior presença de lixo. E sobre as medidas de adaptação e mitigação tomadas, todos os entrevistados alegam que não usam barco motor, diminuindo assim a poluição, e alegam que o lixo pescado com frequência é recolhido e descartado adequadamente quando voltam ao solo. Os jangadeiros eles entendem que a condição do mar está ameaçada, e 40% acredita que está mais difícil hoje do que antigamente. E as principais dificuldades encontradas foram a concorrência da pesca industrial, as dificuldades financeiras e a poluição do mar. E com um grande número de abstenções, a gente pode concluir que não é possível afirmar que as mudanças climáticas causaram modificações na jornada de trabalho dos pescadores da região, apesar de grande parte entender que ocorreram mudanças na situação do mar. Entende-se que não houve qualquer medida de adaptação e tampouco pode-se garantir que medidas de mitigação tenham sido efetivamente tomadas, de tal forma que os tornam vulneráveis às mudanças climáticas. Dessa forma, não se pode afirmar que os jangadeiros da colônia de pescadores Z11 possuem uma percepção apurada das mudanças climáticas. Logo, ações de educação ambiental são necessárias para a manutenção da cultura local. Olá, meu nome é André Luiz Ferreira da Silva. Vou apresentar esse trabalho juntamente com Maria Aparecida Faleiro e a Diamara Veríssimo de Oliveira Bernardino. O título do nosso trabalho é O papel do terceiro setor em audiências públicas, estudo de caso do licenciamento de pequenas centrais hidrelétricas no Rio Pará. A participação social é um direito ativo estabelecido na Constituição Federal através do seu artigo 225. No ano de 1981, a participação social na área ambiental foi ampliada e estabelecida através da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6.938. Essa lei regulamenta a ação do homem no meio ambiente. Como requisito da Política Nacional do Meio Ambiente está o licenciamento ambiental, e dentro do licenciamento ambiental, como requisito para ter o licenciamento ambiental, está as audiências públicas, né, são espaços de diálogo e discussão sobre os empreendimentos. Dentro do processo de participação social, destaca-se, hoje em dia, o associativismo através do terceiro setor, como as ONGs, que serve como mediador dos interesses do cidadão. Em 2009, foi realizada uma audiência pública em passatempo para a instalação de 4 pequenas centrais hidrelétricas no Rio Pará, com objetivo de geração de energia, mas com objetivos privados, né? O Rio Pará, para quem não conhece, é um afluente do Rio São Francisco, compondo a subbacia do Alto São Francisco. Como representante popular, houve a participação da ONG Arpia. A ONG Arpia ela tem atuação com mais de 20 anos na região de Carmópolis e Oliveira. Como atuação, houve a criação da Estação Ecológica da Mato Cedo e a RPPN Canoa Vales e Pes, que é uma unidade de conservação que quem faz a gestão é a entidade. Também realiza eventos de conscientização dos problemas ambientais e atividades de educação ambiental nas escolas da região. Como objetivo, então, do nosso trabalho, foi analisar a participação do terceiro setor, mais precisamente da ONG Arpia, no processo de licenciamento dessas pequenas centrais hidrelétricas. A metodologia utilizada foi de abordagem qualitativa com características de exploratória. Foi utilizado o questionário semi-estruturado, onde foram preenchidos 7 questionários devolvidos, né, e após foi analisado os dados de forma utilizando o método de análise de conteúdo. Nos resultados, nós encontramos que o objetivo da entidade seria mostrar a realidade, apresentar os locais de relevância a serem atingidos, né, e áreas a serem atingidas, os problemas encontrados no projeto, apresentou fundamentação teórica no processo, né, contribuiu para a compreensão do projeto, e agregou o poder político, a participação social, com diálogo mais inclusivo de difusão de informações. Como considerações finais, nós observamos que o terceiro setor, então, pode auxiliar no processo de audiência pública. O associativismo, também a comunidade acadêmica, pode contribuir de forma adequada na participação, não substituindo a população, na verdade. E deve ser tratado também esse assunto já nos espaços educativos, para que abram ampliar o horizonte do processo de conservação do meio ambiente. Agradecemos a todos pela apresentação, pela atenção. Boa tarde.